Então, gente, continuando a aula anterior, vamos falar agora sobre justaposição de períodos e orações e por que isso é um problema. De início, vamos ler aqui. O comportamento... Deixa eu colocar aqui o apontador. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Por usar um simples aparelho celular, elas têm o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Vamos focar principalmente aqui nesse parágrafo. O exemplo anterior ilustra um texto em que temos justaposição de orações que deveriam constituir um novo período. Tal justaposição evidencia, inclusive, um problema em que não conseguimos determinar se o trecho inicial deveria ser reescrito como: o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Ponto. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Qual é o problema aqui? Eu sempre falo para vocês separarem o texto de vocês em pelo menos 3 períodos para ficar organizado. O que acontece no exemplo aqui? O candidato ele faz um parágrafo somente com um período e ele não separa as ideias dele. E isso deixa o texto dele confuso, porque não sabemos qual é a ideia principal dele, o que é a explicação, porque o texto dele está todo junto. Aí aqui, o texto poderia ser tanto dessa forma como dessa. Poderia ser: o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Ponto. Essa poderia ser a primeira ideia principal dele. Como também poderia ser: o comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usar um simples aparelho celular. Essa também poderia ser uma ideia. Aí o que acontece? Ao não dividir esse trecho em 2 períodos distintos, o participante apresenta uma falha de estrutura sintática, porque não conseguimos entender onde é que está separado cada ideia dele. Então, separem a ideia de vocês por ponto, mas lembrando que essa separação deve ser feita quando a frase finalizar o sentido dela, somente. Caso contrário, haverá aquele problema do truncamento de períodos. Continuando. Excesso, duplicação ou ausência de palavras, que são problemas de elemento sintático. Vamos ler aqui. Muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas redes sociais. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que pelas ele já possui a preposição por mais o artigo as. E quando você coloca as novamente aqui, você está colocando em excesso, algo que não precisava. Então, é interessante que vocês prestem atenção nisso, porque é comum vocês colocarem, por exemplo, o como forma de ligação várias e várias vezes. Por exemplo, vocês querem falar abacaxi e laranja e morango e uva, é um exemplo. E em vez de separar por vírgula, vocês vão colocando esse i, e isso fica em excesso. É um problema. E é sempre importante prestar atenção nessas questões. Aí aqui já vamos perceber uma questão de falta de um artigo. Por exemplo, vamos ler aqui, ó. Como vimos que crianças, adolescentes, jovens, adultos, até mesmo os idosos entram nas redes sociais, sempre ficar atento a tudo o que acontece. Tá faltando o A aqui. O que é que aconteceu? O participante comeu o artigo A. E aqui essa parte ficou confusa. Atento, ficar atento tudo? Não, tem que ser ficar atento a tudo. Então, prestem atenção na escrita de vocês, releiam o texto para ver se todas as frases estão seguindo uma leitura fluida. Aí, quando chegar aqui, aí vamos lá. Ó. Tudo que acontece nas redes. Lá conhecemos pessoas maus que fazem ilude as crianças. Não tem sentido essa parte aqui. Fazem ilude. Isso aqui vocês costumam fazer bastante. Então, prestem atenção na escrita e no que vocês estão colocando. Prestem atenção se a frase tem concordância, se ela traz sentido. Porque isso aqui não tem sentido. Que fazem ilude as crianças? Não tem. Aí, aqui são questões de desvios. O que é que vai ser contado como desvios nessa competência? Aí tem aqui. Como eu falei, eu não vou falar sobre tudo que está aqui, porque isso vocês vão vendo em aulas de português. O que eu separei nessa aula foi os erros que eu vejo que vocês mais cometem e que é mais fácil de vocês entenderem, sem precisar estar em uma aula de português. Aí, aqui. Esse aqui é um grande problema que eu vejo vocês cometendo. Maiúscula